Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, minha gente, como é que vocês estão? Eu falei que ia fazer um episódio assim com a voz um pouco mais grave, né? Falando de um tom um pouco mais sombrio, aveludado. Já que eu sou uma trava, filha das trevas, nada melhor do que falar com uma voz aveludada, eventualmente ofegante, porque hoje eu estou aqui com vocês para fazer um episódio daquele formatinho que a gente gosta, né? Que é sendo cuidadora da casa. Porque assim, gente, é o seguinte, agora, neste exato momento que eu gravo este episódio, meu relógio marca 23 horas e 10 minutos. E é isso, né? Hoje foi dia de muitos atendimentos, hoje eu já montei coisas para didáticas de materiais, hoje eu já dei uma aula de 2 horas e meia, hoje eu já fiz um monte de coisinhas e ainda não gravei um vídeo que eu precisava, mas agora, 23 horas e 10 minutos, estou eu aqui na minha cozinha, guardando a louça da tarde, lavando uma loucinha que ficou e ainda vou cozinhar. Então, este episódio é sobre babadeira, um tema babadeiro. E nada melhor do que fazer isso vivendo a própria vida, não é mesmo? Hoje eu quero falar com vocês. Vocês estão prontos para isso, para essa conversa? Hoje eu quero falar com vocês sobre destransição. Mas não a destransição que a cisgeneridade preconiza. Quero falar de outra destransição. Preconiza, gostaram? É isso, não quero falar da destransição que a cisgeneridade prega. Vamos conversar sobre isso, gente. Venham aqui comigo. Então, minha gente, hoje eu quero falar com vocês sobre destransição. Mas não é aquela destransição que a gente conhece como um processo muito amplamente falado, inclusive, de pessoas trans que vivenciaram toda a sua história de trans, seja pessoas trans que se nomearam por muito tempo como travestis, sejam os homens trans, que por vários motivos, nas suas individualidades, na sua vida, precisaram ali garantir uma certa segurança de existência. E aí essa segurança de existência fez com que, para essas pessoas poderem dar conta da realidade material delas, precisaram destransicionar. Esse é um olhar que a gente pensa muito sobre isso, né? O sistema mais cisgênero, cis-heteronormativo, patologizante, também gosta de olhar para a destransição e pensar a destransição como esse processo, onde aquela pessoa ali finalmente está voltando para o seu lar, finalmente está voltando para a sua glória, para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E assim, nós sabemos, né, gente? Nós sabemos que a vida não é uma coisa linear, não é simples. Muitas vezes a gente vai percorrer caminhos, entender nossos limites, entender até onde a gente consegue dar conta do nosso corpo no mundo. Não é fácil viver esse mundo cruel, esse mundo com tantas hostilidades. E são tantas hostilidades que nos ferem de dia e de noite. Se eu pudesse escolher, talvez eu escolheria a experiência que eu tinha antes, aquela experiência
que me fazia, sabe, me permitia estar homem no mundo e sair de casa simplesmente pensando em coisas do tipo trajeto. E ainda mesmo assim, na minha vivência de homem, um homem negro, né? As minhas preocupações na ocasião eram qual o trajeto que eu vou fazer, qual o tempo que eu vou levar, se eu peguei o meu documento e coloquei na carteira, porque eu não posso sair de casa sem o documento, não é mesmo? Não posso correr o risco de ser parada pela polícia. Na ocasião, parado pela polícia. Já que eu não podia ser parado pela polícia, e caso fosse parado, já que existia uma grande chance disso acontecer, eu tinha que estar como? Eu tinha que estar de documento na mão. O tempo passou e aí as preocupações começam a mudar. Olha, vocês aceitam vinho? Acho que eu mereço na quinta-feira. Até que tá bom esse vinho aqui. Aí, gente, eu tinha essa preocupação. Sair de casa, pegar meus documentos, não poder ser parado pela polícia e tudo mais. Só que aí a transição chega e ela me coloca novos desafios. Novos desafios do tipo, e agora você vai precisar sair de casa. Que roupa que você vai usar? Porque se você usar essas roupas mais sérias, vão te achar que você é um homem. Se você sai toda emperequetada, vão perceber pelos seus 2 metros de altura que você não é exatamente uma mulher. E aí quando você fala, aquele jeito pomposo, trevoso, todo elegante, com suas bijuterias compradas na Shein e no maravilhoso calçadão de Osasco, você, com todas as suas marcas de travesti colocadas no mundo, anda, caminha naquela pose. E aí quando te param e te perguntam informação e te dizem bom dia, você responde bom dia. E esse seu bom dia grave quebra mais ainda aquela cena que já é quebrada. E aí o que você faz? Agora eu tenho que pensar. Tá bom, eu vou sair de casa, vou colocar uma roupa feminilizada, até porque eu gosto. Eu acho linda essas roupas também, não é um sacrifício pra mim, não. Mas agora eu tenho que pensar sobre isso, né? Tenho que pensar agora sobre os assédios que eu sofro nos transportes públicos e tenho que pensar nos assédios não apenas do tipo desejante. Não é só aqueles assédios com os olhos que querem me comer ou que querem ser comidos, né? Depende de como a gente pensa essas questões. Mas além desses olhares de quererem ser comidos ou me comer, tem os olhares de quem quer me destruir, de quem quer me matar, de quem quer me eliminar. E esses olhares de eliminação, olhares de nojo, né? Olhares de destruição, esses olhares também não existiam tão forte quanto antes. O olhar que olham com nojo de um negro não é igual ao olhar que olham com nojo de uma travesti. E aí, por muitas circunstâncias da vida, por muitas circunstâncias do fazer, né, travesti na vida, no mundo, isso vai moldando nossos medos, nossos receios. E muitas pessoas, travestis ou pessoas trans masculinas ou homens trans, não têm sempre uma oportunidade de construir uma carreira, de construir uma vida, de fazer uma formação que possa dar a elas, né, um lugar social de maior segurança para inclusive experimentar o seu gênero. Não que isso seja limitante. A gente vê pessoas na Cracolândia, pessoas vivendo em situação de calçada, que nem por isso deixam de afirmar seus gêneros, não é mesmo? Essa coisa de que só pode ser trans quem tiver condições materiais para isso não é uma realidade, não. Porque não é uma questão de classe apenas, né? É uma questão que envolve uma série de questões a mais na nossa produção de vida. Mas nessa nossa produção de vida eu fico me perguntando, né? Eu teria chegado onde eu cheguei
se eu tivesse transicionado, por exemplo, na minha primeira graduação, lá em 2008, eu já sofri muito racismo institucional, muito racismo social de modo geral, né, mas institucional também. Já fui muito desacreditada, já fui muito levada para um lado da dúvida, da suspeita. Será que sabe mesmo o que ela está falando? Ser uma pessoa negra neste mundo me ensinou algumas coisas. A primeira coisa é que na minha realidade, tá, gente? Isso não precisa ser uma realidade para todo mundo, não. E eu sei que não é, eu sei que cada pessoa constrói o seu mundo e a sua subjetivação a partir dos elementos que circulam essas pessoas. Mas na minha realidade, eu aprendi a duas coisas para sobreviver nesse mundo. Eu aprendi a sorrir e eu aprendi a estudar. Eu percebia que quando eu sorria, as pessoas fingiam que gostavam de mim. E aí eu aprendi a sorrir para ser aceita. A segunda coisa é que quando eu falava coisas ditas, tomadas por inteligentes, eu tinha um certo acesso, eu tinha um certo lugar, eu tinha uma certa transitoriedade diferenciada pelas coisas que eu falava. As pessoas me ouviam, as pessoas diziam para mim: nossa, Andreoni, eu queria tanto ser igual a você, eu queria tanto saber falar essas palavras difíceis. E eu não achava que eram palavras difíceis, isso aos meus 23 anos, 24 anos. Mesmo na época que eu frequentava uma igreja, mesmo naquela época que eu frequentava uma instituição religiosa super conservadora, eu percebia que estar ali, vivenciando aquela religião super conservadora, congregação cristã no Brasil, ainda tinha acessos que eu conseguia a partir do conhecimento. Aquela pessoa nerd, autista, imagina, que nem se sabia autista, né? Mas que falava das coisas, falava da vida, falava da sua própria história dentro da igreja e que lia muito, que olhava a Bíblia, que fazia conexões, mesmo que religiosas e tal. E aí eu ficava assim, tá bom, eu acho que eu posso, né, ser inteligente aqui. Mas é quando eu saio da igreja, é quando eu me retiro da igreja, que aí eu começo a ter acesso. Ai, bati meu braço. É que eu começo a ter acesso a um arcabouço gigante de outros vocabulários, de outras experiências, de outras nomeações. E aí nesse momento, gente, a coisa começa, viu? A coisa começa a andar, porque andar assim, com mais velocidade, né? Porque a partir de então, eu estou diante de uma certa questão que agora eu posso estudar um monte de coisa. Olha que lindo, olha que interessante. Só que quando eu me coloco diante desse monte de coisa que eu posso estudar, eu me coloco também diante do dilema, né? De que agora, ou eu estudo muito para ser aceita, ou vão descobrir que eu sou uma fraude, que na verdade eu só decorei. E aí começa todo o rebuliço na minha cabeça, porque eu começo a ter que estudar muito, fazer um monte de coisa, para encaixar a minha realidade na realidade dos brancos que eu assistia e que eu lia na ocasião, né? Então, se um branco tá falando no café filosófico, se um branco tá ali dizendo, explanando seus conhecimentos, eu tinha que saber igual a ele. Se possível, eu tinha que saber mais que ele. Não um pouco mais, eu tinha que saber muito mais. Então aí eu começava a estudar, e eu lia os textos que eles falavam, e eu ia lá e assistia centenas de palestras na minha casa. E falar pra vocês, hein? Eu era do tipo de pessoa que ficava arrumando a casa, ouvindo palestras no YouTube, café filosófico, um monte de coisas. Mal sabia eu, né, que em 2023 eu seria convidada para falar no café filosófico. Quem diria? Que diria, né, minha gente? E aí, tudo isso aqui que eu tô falando para vocês é para dizer que eu aprendi a ter que ser inteligente para caber num certo mundo, num certo regime. E de novo aquela pergunta que eu fiz: será que se eu tivesse transicionado de gênero, e preste atenção na palavra que eu estou usando, transicionado de gênero, eu teria acesso a tudo isso que eu tive? A questão é,
Ser uma pessoa negra já nos tira muitos acessos, mas eu aprendi a sobreviver nesse caos que é a vida na sociedade racista, cisgênero e tudo mais, né? Pois bem, o tempo passou, muitas coisas aconteceram e muitas experiências, até que chega 2020, eu passo por muitas mudanças, meu casamento acaba, era um casamento de 7 anos, tá, com a Mapô, acaba, e eu vou ali criando novas experiências. Eu estava no primeiro ano da minha graduação de psicologia, e aí nesse primeiro ano da graduação eu já comecei meu doutorado. Só que aí entra uma outra coisa junto. Eu começo a minha transição. Eu começo me assumindo como pessoa não binária, colocando ali o mundo como uma pessoa não binária. E a partir de então, me chamem de pessoa não binária. É elo, delo. Embora o delo, né, gente? A gente já questionou isso em outros momentos. Não faz sentido delo porque eu não sou de ninguém, tá bom? Não sei de quem eu sou, gente. Você quer pra você? Mas assim, agora não é mais ele, é elo. E aí isso vai me tirando acessos, espaços, experiências com outras pessoas, né? E a gente vai construindo novas formas de percepção do mundo a partir do nosso próprio corpo mesmo. E a grande questão que emerge de tudo isso mesmo que eu estou dizendo para vocês é que agora eu estou ali na Universidade de São Paulo, promovendo a minha transição de gênero, e estou ali construindo novos espaços. Quando eu termino meu doutorado, eu defendo o doutorado, eu estou ali uma boneca. Tá no YouTube, inclusive, a minha defesa do doutorado, no meu canal do YouTube. Eu estou uma boneca, toda perequetada, pomposa, com pelo no peito e sombra de barba bem gostosa. Só que ali já estava usando ela dela. Então minha transição ela acontece junto também com a minha formação em psicologia, com o meu doutorado, e essa transição afeta todas essas coisas. Mas tem pessoas que não tiveram oportunidades, ou tiveram oportunidades, mas tiveram que abrir mão de certas condições para habitarem o mundo, e por uma série de violência. As pessoas transicionam e destransicionam, né? E além disso, não só nesse sentido simples da coisa, as violências que são impostas por uma proibitividade da família, do casamento, das pressões sociais por emprego, da área da pessoa, uma série de coisas. Mas aqui eu quero começar com essa pergunta. Já fomos para mais de 15 minutos aqui de episódio, 17. E aí eu quero deixar essa pergunta. Essas pessoas que saíram, né, das suas identidades transgêneras e que passaram a reproduzir as normas de sociedade cisgênera que já faziam antes, essas pessoas, elas destransicionaram. Eu, que fui um tempo nomeado, e me percebi assim também, tá? Eu acho importante falar isso. Eu me percebia como um ocó. Eu me percebia desse lugar de homem cis. E eu fui pra transgeneridade, né, gente? Eu transicionei. Fala pra mim, me conta aí, o que é isso? Porque uma certa vez, alguém me contou, e aí eu não lembro com precisão quem foi, mas alguém me contou de uma pessoa que foi no postinho, no plano de saúde, e veio falar assim, então você quer falar sobre sua transição de gênero? Aí a pessoa disse assim, não é sobre minha transição de gênero, eu quero falar sobre a destransição, porque vocês me deram um gênero e eu estou saindo dele. E eu achei aquilo o máximo. E é a partir daí que eu quero elaborar esse episódio aqui com vocês, porque a gente fala muito sobre essa noção de transicionar o nosso gênero, não é? E se vocês conhecem aqui o podcast, vocês já passaram, já viram. Para quem é da comunidade assídua, um beijo para vocês. E vocês já viram episódios vários que eu falo sobre esse assunto. E aí tem um episódio ali que eu falo sobre a transição não é um destino, né? Transicionar de gênero não é um destino. Tem outro episódio que eu falo se existe transfake,
se pessoas trans não binárias são trans fake. Eu falo sobre disforia de gênero, eu falo sobre a disforia como um dispositivo colonialista, eu falo também da cisgeneridade ser compulsória. Enfim, eu vou falando de uma série de coisas, orientação sexual, nessa jogada toda. E aí, gente, a grande questão que eu quero deixar para vocês é que se vocês já viram isso que eu tô falando, vocês já entenderam também que a gente nasce numa sociedade que nos coloca uma identidade. Você não nasce nada, você não nasce coisa alguma. Desde ali, da fecundação, até quando se forma você, um zigotinho, uma mórula, uma blástula, uma coisa ali, sabe? Até que você vira um feto, até que você nasce, até que você vai crescendo, aquilo ali não é nada. Você não é coisa alguma. Você não é nada. O que te torna ser, o que te produz, o que te fabrica, é a normalidade social que já instituiu antes de você nascer, bem antes de você nascer, já instituiu uma norma. Instituiu que você, se quiser existir nesse mundo, você vai ter que ser colocado ou colocada num lugarzinho, não é mesmo? Vai ter que ser colocado ou colocada dentro de uma norma. Que norma é essa, Andreone? Que norma é essa? A norma cisgênera, ora bolas. Você vai ter que entrar nessa norma cisgênera, você vai ter que caber nessa norma cisgênera e de modo impositivo, presta atenção, hein? De modo impositivo, você recebe um gênero. Até então você não é nada. Ai, uma criança viada. Ai, eu fui uma criança viada. Foi isso, foi aquilo. Você foi uma criança. Você foi uma criança que muito provavelmente não se encaixou nas regras, nas normas, nas decisões sociais sobre o seu corpo. E ao não se encaixar nessas normas, você teve toda uma possibilidade existencial negada. Você precisou cumprir uma missão afetiva de gênero imposta. Ou seja, você recebeu o seu gênero. Você tinha um gênero. Você não está saindo de um lugar porque você já tem gênero, recebido pelo sistema. E aí a provocação que eu faço, a partir, do que desse relato pequeno que eu contei de alguém que foi no posto, a provocação que eu faço a partir daí é o seguinte: o sistema já te deu um gênero, o sistema já te colocou dentro de uma caixinha imposta para você ser uma série de coisas. E quando ele te coloca nessa caixinha imposta para você ser uma série de coisas, ele te dá um gênero. Mas não é um dar assim, tipo, ai, toma aqui, não. Ele te obriga a viver esse gênero. Até que um dia, para algumas pessoas, não todas, isso não faz sentido, você não cabe mais ali, você não pertence a essa maneira de subjetivação mais, isso não te cabe. O que você faz? Quando você pode, quando você tem acesso, quando você tem meios materiais e simbólicos, você sai dali, você sai daquela caixinha chamada cisgeneridade. E aí, ao sair dessa caixinha chamada cisgeneridade, você chama isso de transição. Eu comecei a minha transição. Só que, na verdade, você está começando a sua destransição. Porque você já transicionou de não ser nada, de ser só um ser no mundo. Você já transicionou dali, do nada, para o ser humano. O ser humano é cisgênero, né? Nós sabemos essa fantasia. E na hora que você entra nesse castelo do ser humano, um castelo feio, sujo, mofado, e não é uma sujeira boa, é uma sujeira do tipo cisgênera. E aí você entra ali e você sai dali. Então você já transicionou do nada para o cis. Até que você foi um menino, uma menina educadamente posicionado ou posicionada nas regras, nas normas, nas diretrizes compulsórias de manutenção da vida. E aí, quando a gente entra nessas diretrizes, ou a gente sofre, ou a gente sofre. Você só tem que escolher o modo como você vai sofrer.
E aí a gente sai daí, né? A gente tem a oportunidade de sair desse gênero, mudar desse lugar, trocar de posto, sair, ocupar um outro lugar que é uma monstruosidade, é uma incompreensão, é uma coisa não inteligível, é uma coisa que a gente não sabe nomear muito bem de onde vem, para onde vai, para que serve. Só que aí a gente tem a oportunidade de descobrir novos mundos, não é? E aí a gente destransiciona. Eu estou destransicionando porque existe todo o inconsciente, né? Existe toda uma elaboração que é da ordem inconsciente mesmo, de construção da pessoa, do sujeito, da sujeita. E aí, quando a gente rompe com isso, quando a gente decidir desse lugar, entenda, decidir desse lugar, nem é a gente que decidiu, a gente decidiu que não cabe mais ali. Mas o mundo nos torna dissidentes, porque nosso gênero já não corresponde à expectativa. A nossa voz não corresponde à expectativa, o alinhamento que esperam, né, de uma certa congruência de gênero, não cabe mais ali. E se não cabe mais ali, cabe aonde? Cabe na desobediência. E por que eu acho que é importante a gente pensar nessa tal de destransição como uma forma também tecnológica de se afirmar no mundo? Porque senão a gente está marcando, indiretamente eu penso, um lugar de neutralidade, da cisgeneridade, como se não existisse nada antes. E agora estou em trânsito para o gênero que eu quero. Agora estou em trânsito para o lugar onde eu desejo habitar, para o lugar que eu desejo fazer vida, fazer força, fazer futuro. E aí a gente precisa marcar os pontos, falar assim, olha, eu estive por muito tempo, sob o jogo e sob as nomeações da cisgeneridade. Com todas as possíveis vantagens que isso nos dava, mesmo que vantagens assim fictícias, né? Mesmo que coisas do campo da fantasia, da ilusão, a gente tinha ali uma diminuição de uma violência dependendo de como a gente se comportava no mundo, né? Se forem pessoas que já eram pessoas com comportamentos fora da norma, já estavam sofrendo ali desde muito antes. Para quem conseguiu sustentar uma norma por mais tempo, talvez sofreu um pouquinho menos, mas a angústia, ela não é só da ordem do nosso comportamento, né? Ela também é da ordem daquilo que não é dito e daquilo que não é sentido. Quando a gente fala assim, eu já nasci aviadada, já nasci assim, desse jeito, a gente está meio que tentando achar uma resposta para justificar por que a gente transicionou, será? Será que a gente fica procurando respostas de por que a gente transicionou? E aí parece que a única justificativa para dizer que você transicionou é porque você já era assim antes. Presta atenção, hein, gente? Porque você já era antes uma criança viada, aí você fica procurando nas suas fotos, procurando nos seus registros, procurando nas suas memórias, alguma coisa que te justifique poder se assumir uma pessoa trans, mesmo que a sua transição tenha começado lá na sua pequena infância, mesmo que você destransicionou aos 30 e poucos anos, entendeu? Mesmo que você destransicionou de gênero já com cabelos brancos ou já sem cabelos, mesmo que você destransicionou ali já com crianças, até mesmo com netinhas e tudo mais, e aí você fica tentando achar uma razão de que momento da minha vida que eu não consegui perceber que eu era uma criança viada, que eu era uma criança sapatona. Qual foi o momento da vida que eu não percebi isso? Como se a gente precisasse de justificativas para querer sair, para querer destransicionar a cisgeneridade que nos oprimiu por tanto tempo. E essa é uma discussão importante, porque eu vejo muitas pessoas que acham que todo mundo que vai destransicionar de gênero vai começar o seu processo ali com 15 anos, com 7, e que se não for assim, é porque você não é trans de verdade. Ai, não é trans de verdade, porque assim, desde da minha infância eu me percebo assim, você só agora, depois de ter alcançado tantos privilégios sociais. Ai, assim é fácil, né? Assim é fácil dizer que é trans quando você
destransiciona aos 40 anos, quando você destransiciona com uma carreira, quando você destransiciona já com a garantia social, assim é fácil você entrar nesse jogo da transgeneridade, né? Eu já ouvi esse tipo de coisa de várias pessoas mais velhas, de várias pessoas que sofreram muito na rua. E eu fico pensando, né, que tipo de movimento que a gente quer construir, que tipo de movimento que a gente quer produzir, onde que a gente quer habitar, qual é o mundo que a gente quer habitar e pelo que a gente está lutando. Se, quando uma pessoa já nos seus 40 anos, ou nos seus 45, 50, 60, 30 anos, escolhe romper com o sistema. E essa palavra é importante, escolhe. Porque essa é uma outra coisa. Existe um lugar aí que as pessoas hoje em dia, totalmente despolitizadas, ou fazendo várias leituras equivocadas de vida, acabam acreditando que você não pode escolher ser trans. Tem um episódio meu sobre isso, sabe? A gente escolhe ser trans porque eu não acredito que a gente não possa escolher ser trans. Mas não é o tipo de escolha também de que eu vou escolher ser trans por comodismo, por vantagem social. E não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando de escolher ser trans nesse lugar de que compreendi a minha história de vida, compreendi o meu contexto de vida e nesse contexto eu não caibo mais. Nesse contexto eu não existo, nesse contexto estou desmanchando, estou definhando, estou regredindo meu estado da matéria, de tanto sofrer, de tanto me acabar, de tanto me destruir. Não consigo habitar esse mundo sendo essa pessoa neste corpo. E aí você escuta falar, você escuta dizer, olha, você já ouviu a palavra da transgeneridade? Você já ouviu os podcasts de devaneios filosóficos? Você já viu sobre essas coisas? E se, na verdade, a gente tiver outras coisas que carecem de uma nomeação porque a gente não teve acesso a elas? Eu me lembro, 2016 para 2017, 2015 ali, ou até antes disso, sabe? Eu, na verdade, assim, desde a minha infância, eu já sei que eu tinha atração por homens, por mulheres, por tudo, só que eu nem sabia que eu sabia. Começa por aí. E eu já sabia que não podia sentir. Isso eu já tinha certeza. A igreja nunca me negou essa experiência de saber que não pode. Esse saber que não deve sempre me acompanhou. E a grande coisa da história é que nessa jogada de não saber que podia e de saber que não podia, me constrói, né, gente? Nessa produção emocional onde eu tenho que ser uma coisa rígida. E essa coisa rígida é heterossexual. Eu tinha que ser heterossexual. Só que eu já sabia desse desejo. Até um dia que eu começo a ler coisas assim que caiu no meu colo. Umas leituras aí. E essas leituras tocam e falam outros nomes, mostram uma bandeira colorida, mas que ainda assim não fez sentido na minha cabeça. Não entrou, não casou com o meu pensamento. Casou com o meu pensamento. Monogâmica, né, Adriane? Se enxerga, querida. Mas assim, não se... Entendeu, né? Não teve o tchan com o meu pensamento. Não deu match no pensamento. E aí, beleza, eu já sabia que existiam outros mundos, mas não sabia muito bem o que isso queria dizer. Até que um dia, e eu conto isso em textos do meu blog lá de 2017, né? Ou até antes disso, tenho isso em textos no blog. E até que um dia eu tô lá de boa no meu Instagram. PS, eu era casada nesse momento. Eu tô de boa no meu Instagram. Aí uma pessoa me manda mensagem. Uma pessoa que me seguia e tal, me manda mensagem. Era um homem cisgênero, todo musculoso de academia, que nem é o perfil que eu me atraio. Mas na ocasião, e achei isso interessante hoje em dia pensando, porque é o símbolo da masculinidade ali, posto na frente, na cara. E essa pessoa começa a me seguir, começa a comentar coisas que eu fazia, até que um dia me manda uma mensagem quente, hot. E eu achei aquela mensagem que poderia ser lida como um assédio, uma série de coisas. Eu reservei aquela mensagem assim, que até que não foi um assédio, porque foi uma mensagem assim que foi começando aos poucos, né? Oi, como é que você tá? Oi,
Tô bem. E você? Quem é você? Ah, eu não sei o que, não sei o que. Começa a falar disso, começa a falar daquilo. Até que começa a falar de corpo. Que número que você calça? Essas são as perguntas, né? Que número que você calça? Qual que é o seu tamanho? Porque você parece ser uma pessoa bem grande, né? E aí essas conversas vão e tal. Com cuidado, mas eu vou entrando na onda. Eu falo, imagina, é tal. Só que aí, eu sou aquela pessoa que eu sempre fui muito fiel a Deus. E mesmo quando eu saio da igreja, eu continuo fiel. Né? Seja lá o que fiel significa. Mas naquela ocasião, vivendo um relacionamento monogâmico em 2016, 17, eu falo assim pra minha companheira na época, ei, a gente tava se arrumando para ir pra um casamento de um amigo, né? E aí eu falei assim pra ela, olha isso daqui. Aí eu mostrei a conversa pra ela. E eu sabia já, em 2017, só um parênteses dentro do parênteses, eu já sabia em 2017 que eu já tinha atração por pessoas de vários gêneros. Eu já sabia, assim, que... Vários gêneros não, né? Na ocasião específica, homens e mulheres, né? Que era um universo onde eu participava. E eu já sabia que eu tinha atração por homens, por mulheres, já tinha escrito algumas coisas sobre. Para quem não conhece a história do meu logotipo do blog, logotipo aqui do podcast, tem uns episódios lá no começo que eu conto sobre a história. E as cores no início eram cores coloridas, as cores da bandeira, todas manchadas, espalhadas irregularmente pelo logotipo, porque eu não queria assumir isso para ninguém, mas eu queria deixar as cores ali de alguma forma. E aí eu vou fazendo esse movimento, né? Então, eu já sabia, eu já sentia, eu já pensava sobre isso. Eu já entendia que o meu desejo ele circulava para além da caixa que era permitido que ele circulasse. E aí começa um outro movimento, né? Que eu falo, tá, eu tô entendendo que a coisa aqui dentro tá circulando. Eu tô entendendo que a coisa aqui dentro não é fixa, não é parada, não é fechada em si. Como que eu faço agora para dar vazão para isso? Como que eu faço agora para dar um lugar para isso que eu tô sentindo? Eu não tinha resposta para essa pergunta. Mas quando eu recebo a mensagem deste cara no Instagram, a coisa muda, porque agora meu desejo já bateu ali, pá, e eu gostei. E eu gostei tanto que eu cheguei na minha companheira e mostrei, no dia da mensagem, se arrumando ali com aquela camisa social de listras azuis finas para ir lá no dia e tal. E aí o que aconteceu foi, eu falei assim, olha, isso aqui. Ela olhou, deu risada, e na hora que ela deu risada, eu falei assim, pior que eu gostei. Aí ela olhou na minha cara, meio assim, dando risada, meio não sabia se eu tava falando sério ou não. E eu sabia que falar aquilo pra ela naquele momento podia implicar, inclusive, que o nosso relacionamento acabasse. Mas, gente, quem não tem nada a perder, arrisca até a própria vida, não é mesmo? E eu arrisquei ali naquele momento porque eu já estava cansada de ter que ficar elaborando um desejo que ele poderia apenas ser fluido e sair, acontecer. E aí eu falei pra ela assim, olha o que eu recebi, mas eu não vou fazer nada com isso não, assim, e realmente não fiz, eu e esse cara nunca saímos. A gente até se falou bem depois, eu já tinha me separado e tudo, a gente se falou, eu já morava só, mas nunca aconteceu nada e nem sei pra onde ele anda hoje, tá tudo bem. Mas é isso, né, na hora eu entendi que existia um desejo ali que faltava nome, faltava nomeação, até que eu vou me aprofundando nos estudos, nas questões, aí vai surgindo termos que nomeavam o desejo que eu tinha, que a igreja nunca me permitiu conhecer os termos, bissexualidade, pansexualidade, assexualidade, um monte de coisinhas, né? E na hora que esses nomes chegam pra gente, e junto com eles a possibilidade de viver o cenário, a coisa se transforma. E pra mim, isso não é só do campo de uma certa orientação sexual, isso é do campo do desejo geral. Nosso desejo é construído a partir de signos. E estes signos vão produzindo nomeações que vão circulando o desejo e vai ganhando mais signos e vai ganhando valores na nossa história. E aí, quando eu chego nesse lugar
de entender que existem outras formas de estar no mundo, que não é essa heterossexual, não é essa cisgênera, que existem outros corpos válidos, com outros desejos igualmente válidos, a coisa ganha outro tom. E aí pode ser até que a pessoa diga, mas você já sabia, você só não tinha nome. Às vezes, pra gente saber, a gente tem que ter um nome, né? Às vezes, pra gente saber da coisa, a gente precisa ter um nome para essa coisa. E esse nome foi chegando, e o saber foi existindo, e o desejo foi ganhando cor, forma, gênero. E até que eu falei, gente, eu não sou cis. Eu não sou cis. Eu conto isso em um livro que está em fases de produção. Vai chegar para vocês em algum momento. E eu falo, putz, eu não sou homem. Eu não sou homem, eu sou qualquer outra coisa. Aí eu faço meu primeiro furo na orelha, como esse lugar simbólico que marca isso para mim na ordem do corpo, né? E eu vou percebendo que aquele gênero que eu performava, o gênero onde eu habitava, ele estava se desfazendo. Eu estava destransicionando. Entende? Eu estava destransicionando do gênero que me deram desde o meu nascimento. E eu acho que essa coisa de chamar de destransição é uma marcação política. É uma marcação política de que estou saindo da transgeneridade. Eu não estou saindo de um vazio e entrando na transgeneridade. Não, eu estou saindo dessa opressão. Eu estou saindo desse lugar hostil, desse lugar impositivo, desse lugar que exige que você drene o oceano para que você mereça um dia de misericórdia da divindade cisgênera. Exige que você abra mão dos seus desejos, que você abra mão daquilo que você pode ser, que você abra mão de habitar espaços que constituem para você coisas tão importantes, tão necessárias, sabe? Igual eu falei recentemente, num texto que eu publiquei no meu perfil sobre destransição, não, sobre passabilidade, e eu falo assim, o corpo é um experimento, ele é editável. Temos o direito de colocar peito, tirar barba, crescer barba, bipartir a língua, tatuar os olhos, usar piercing, mexer no que quiser. Isso é viver também. Mas a fantasia da passabilidade, essa sim é delirante. E aí eu falo mais uma coisa, né? A normalidade nunca nos protegeu. Ela sempre nos violentou. Por isso, sujem-se, manchem-se, se modifiquem, sejam criaturas esquisitas, sejam monstruosidade, façam políticas com os destroços e produzam vida fora das normas higienizadas. E quando tudo parecer despedaçado, profano, irregular, abjeto, aí quem sabe poderemos respirar nosso futuro. Então, gente, desobedeça. Desobedeça a norma, desobedeça o sistema. Como que eu vou desobedecer, André? Por favor. Gente, existem tantas formas de desobedecer que eu não poderia jamais dizer uma só. São várias maneiras de estar no mundo sem aceitá-lo, de habitar esse mundo sem que esse mundo nos habite. Entende o que eu quero dizer? Como que a gente vai desobedecer? Nós precisamos descobrir. Nós precisamos descobrir a maneira que a nossa constituição, o nosso ambiente, o nosso espaço permite desobedecer. Permite que a partir da desobediência, quem sabe também a gente vai ser expulsos do paraíso. Melanie Klein tem uma frase, pelo menos é atribuída a ela, de que não há quem coma do fruto que não seja expulso de algum paraíso. Não há quem coma do fruto do conhecimento que não seja expulso de algum paraíso. Então qual é o fruto que a gente está comendo? Qual é o fruto que você está comendo aí, hein? E então assim, gente, a nossa destransição ela tem um caráter político. Mesmo pessoas que estão no mundo, vivendo as suas realidades dentro da transgeneridade, e aí saem dessa forma de vida, dessa experiência de vida, desse ser e estar no mundo, e aí o que a gente chama popularmente de destransição, até assim
essas pessoas estão procurando, dentro de suas dinâmicas e dentro de suas possibilidades, elas estão procurando e produzindo jeitos de sobrevivência. A gente vê muito pastor ex-travesti, a gente vê muito pastor que é ex-gay, ex uma série de coisas, assim como tem também na internet ex-homem trans. E talvez o nosso maior ímpeto seja olhar para essas pessoas e falar assim: essas pessoas estão realmente se perdendo, essas pessoas estão realmente atingindo um lugar de regressão. Olha que pessoas frágeis, que pessoas alienadas, que cederam ao discurso cisgênero da igreja, estão voltando para a igreja a partir da cura LGBT e etc, né? Poderia ter uma série de argumentos, poderia ter uma série de nomeação para a gente poder lidar com isso, poderia ter uma série de tudo, não é mesmo? Mas o primeiro ímpeto poderia até ser esse. Mas eu realmente me pergunto, esse é o ímpeto? Será, se a gente for olhar com mais cuidado, se a gente for olhar com mais acolhimento, se a gente for olhar com mais respeito também para a história dessas pessoas, no fundo, essas pessoas estão tentando resolver seus problemas emocionais, estão tentando resolver o seu sofrimento. Essas pessoas estão lidando com muito sofrimento e elas resolvem com as ferramentas que elas têm em mãos naquele momento. Que ferramenta que elas têm em mãos? Depende, né, para cada pessoa. Às vezes, para uma pessoa, a ferramenta que ela tem em mão é justamente a transgressão. É justamente esse lugar de sair da cisgeneridade, entrar numa transgeneridade e fazer política com os destroços, fazer política com os restos, como Sofia Faveiro disse no prefácio do meu livro. E a gente começa a pensar que essa maneira, né, de ser e de estar em relação com o mundo, essa maneira também é uma maneira que nos dá condição de enfrentar a nossa própria sociedade, de enfrentar o próprio mundo. Entende o que eu quero dizer? Então, como que é que a gente vai olhar para essas pessoas que estão usando das suas ferramentas emocionais, subjetivas, para a existência mesmo, e falar que elas estão erradas? Elas estão fazendo um trabalho psíquico que cabe a elas. Elas estão fazendo um trabalho emocional do qual elas têm condição de fazer agora. Elas estão lidando com o aqui, com o agora, com todas as dificuldades que elas possuem nas suas vidas, sabe? E não é fácil. Assumir uma identidade trans não é menos difícil, vamos chamar assim, do que você estar na identidade trans e, sei lá, partir de novo para uma cisgeneridade para você poder ter acesso, aceitação, respeito, percepção de comunidade, sentimento de salvação, né? A pessoa que volta para esses lugares, ela não está sendo mais privilegiada, ela está ali num sofrimento gigante. Ela pode ter algumas vantagens, né? Mas ela sempre vai ser uma pessoa trans, porque existe uma marca naquela pessoa. Existe uma marca que ela é nomeada sempre como ex-travesti, ex-homem trans, ex-gay. Ela já está marcada. A sua subjetividade está marcada. A sua subjetividade está inscrita nela. As experiências trans. Isso não vai ser apagado. Assim como as nossas experiências cisgêneras também não são apagadas. Não é porque você transicionou para sua cisgeneridade, destransicionou para sua transgeneridade, que as suas marcas estão apagadas, não. Ainda existe muito aprendizado, ainda existe muita história, ainda existe muita experiência que está ali no seu inconsciente, está produzindo vida, está produzindo história, está produzindo caminho. E essa produção toda vai te movimentar. Agora sim, a gente pode, sem sombra de dúvidas, realimentar a nossa vida com novos signos, com novos significados, com novas maneiras de ser e de estar no mundo. E aí,
a gente caminha, né, gente, para novas formas de interpretar que vida é essa que a gente está vivendo. Então, meu povo lindo e maravilhoso, esse episódio é um episódio muito mais livre, aberto, assim, não vai ter tantas teorizações profundas, né, sobre tanta coisa. É mais pra gente pensar, é mais pra gente conversar, negociar nossas histórias, falar com a gente, negociar com a gente mesmo, nossos signos, nossos desejos, saber que tudo está em trânsito. Eu entendo que toda destransição é uma transição. Eu já disse isso quando eu falo sobre desafirmar o nosso gênero. Desafirmar o gênero também é afirmar um outro espaço, né? Um outro lugar. Dá uma olhadinha no episódio que eu falo políticas ou tecnologias de desafirmação de gênero. E aí eu quero conversar aqui com vocês sobre isso. Não se cobrem demais, não caiam na ladainha de pessoas burras. Pessoas burras mesmo, não caiam nessa ladainha dessas pessoas que estão por aí te exigindo a materialidade de gênero sem nem pensar o que é a materialidade de gênero. Mal sabem que é fato que a gente precisa incomodar o sistema, que quem não incomoda o sistema se acomoda nele. Mas a grande pergunta que tem que ficar é: só existe um jeito de incomodar o sistema? Só existe uma maneira de incomodar o sistema? As pessoas têm seus tempos, as pessoas têm suas temporalidades, elas têm as suas ferramentas de poder fazer isso acontecer também. Às vezes a pessoa se entendeu hoje, ela ganhou, ela recebeu aquele nome, ela recebeu aquela marcação que diz para ela: olha, você não é isso que você achou que era, você é uma outra coisa. E ela entendeu, ela sacou, ela percebeu, mas as questões dela naquele instante não permitem, não possibilitam. Ah, mas porque na minha época a gente fazia isso, daquele jeito, quem quer dar um jeito. Não vamos reduzir as existências por o mesmo lugar. Não vamos fazer isso. Isso daí é o colonialismo que reduz tudo a um modo único de ser. Vamos olhar, vamos observar. As pessoas têm os seus lugares. As pessoas têm o seu tempo. As pessoas têm a sua condição de fazer a coisa acontecer. Eu aconselho, desobedeçam. Desobedeçam o máximo que vocês puderem. Olhem, preste atenção. Desobedeçam o máximo que vocês puderem. E acontece que muitas desobediências elas vão ter que enfrentar o nosso lugar de conforto, mesmo que um conforto provisório, mesmo que um conforto fictício, que a cisgeneridade tenta nos dizer que ele existe. A gente vai precisar enfrentar esse desconforto que vai chegar, negar o conforto daquilo que é conhecido, sabe? E às vezes não é nada, às vezes a coisa nem é confortável, não é possível que é confortável ser cis. Mas a gente não sabendo que existe uma outra coisa, a gente acha que aquilo ali é o próprio conforto. E aí quando a gente descobre outras modalidades, outras formas de vida, aí a gente começa a se pensar, né? Pensar nos nossos novos lugares, nas nossas novas possibilidades, ganhando novos nomes, ganhando corpo. Vai lá assistir o episódio que chama De Quem é o Seu Corpo? Uma conversa minha com a Tia Angel. Vai lá pensar sobre isso. E aqui eu quero deixar só esse recado. Nunca é tarde para você destransicionar, para você assumir seu novo lugar no mundo, para você descobrir um lugar que você não conhecia, ou para você assumir um lugar que você já sabia que você queria, que estava faltando o nome, ou que estava faltando a oportunidade, sabe? Começa como você consegue, começa como você pode, começa com as suas ferramentas. Deixa que essas pessoas que estão falando sobre a materialidade de gênero, travesti, cisgênera, deixa que essas pessoas que estão falando aí do jeito certo de ser transmasculino, deixa falar. Tem tanta gente transmasculina, mas tanta gente transmasculina boa, falando coisas poderosas, potentes, construindo diálogos com as nossas lutas anticolonialistas. Tem tanta gente travesti, trans, não binárias que estão construindo diálogos com as nossas lutas anticolonialistas. A gente tem que saber onde a gente olha. Quem você quer que te admira? Quem você quer que te escuta? Para quem que você grita?
quando você quer pedir ajuda ou para falar, olha, tem vida aqui, pode vir. Não é para cisgeneridade. Não é para essas pessoas que estão ali alienadas também numa transgeneridade que tem uma leitura cisgênera da vida e do corpo. Essas pessoas que te exigem passabilidade completa. Que se você tiver uma sombra de barba, você já não é travesti o suficiente. Se você tiver um peito, isso aí nem é transmasculino. É esse tipo de pessoa que você vai procurar atenção? É nesse lugar que você vai procurar construir a sua identidade? Isso daí não lembra muito o lugar de onde a gente saiu? A cisgeneridade não é ela própria que faz isso com a gente? Que nos diz que tem um jeito certo de ser homem ou mulher? Habitar o feminino não significa ser mulher, tá? Essa é uma coisa, tá? E habitar o masculino não significa ser homem. O feminino e o masculino são esses espectros que a gente tem até hoje nas nomeações ocidentais para orientar nossas vivências, mas elas não definem nada. Mulher e homem já é um outro esquema. É um lugar no que não nos orienta, nos define. Entende? Você pode transitar entre o feminino e o masculino, você pode transitar entre essas características e não ser nem homem nem mulher. Isso é potência, isso é poder fazer, isso é poder viver, isso é poder construir narrativas que não estejam no binário homem e mulher. E aí, a grande coisa que eu convido vocês aqui a pensar é que nesse mundo que nos quer destruir, que nos quer na morte, no sarjeta, vamos ser sujas, vamos virar monstras. Pra que a gente tem que obedecer tanto? Até onde essa obediência te salvou? Ela não te salvou. Se ela não te matar porque tirou a sua comida, porque tirou o seu emprego, porque tirou a sua vida na rua, ela vai te matar porque tirou a saúde mental. Ela vai te matar porque tirou o seu direito a sonhar. E quando a gente não sonha, a gente morre. Se a gente não sonha, a gente morre. Você sabia disso? Então a gente morre de várias formas dentro do sistema. Vamos desobedecer. Quando eu falo para as pessoas, não existe gente negra que seja cisgênera. A cisgeneridade não é para pessoas negras. E como é que eu vou fazer para desobedecer, não sei o quê? Olha pra mim, gente, eu desobedeci, estou desobedecendo ao passo que obedeço outras coisas, né? Mas estou desobedecendo aos poucos. Olha para as pessoas trans ao seu redor, olha para as pessoas não binárias ao seu redor, olha para as pessoas freaks, olha para essas pessoas que estão ali desafiando a norma, olha para as pessoas gordas que estão vivendo os seus próprios corpos, olha para as pessoas com deficiências que estão afirmando que são pessoas também. A gente tá aqui, a gente existe, a norma vai impor o seu peso sobre nós, mas nós temos muitas formas de desobedecer. A gente tem muitas políticas afetivas da desobediência. Vamos pensar sobre como não se encaixar nessa norma. Não é possível que você ainda acredite que só tem um jeito de existir. E esse jeito é ser homem ou mulher, heterossexual, monogâmico. Tem outras formas. Recentemente eu tive contato com um termo que foi cunhado até onde eu vi em 2023, mas que saiu um artigo mais oficial em 2026, né? Que é o termo neurodissidência. Eu sempre usei aqui neurodivergência. Mas neurodivergência marca esse lugar biologizante da coisa, né? De que existe uma norma neurológica, neurotípica, e você diverge dessa norma, como se esse divergir fosse simplesmente também uma questão de escolha, uma questão apenas de um posicionamento, de uma frescura ou de um erro, de uma falha, de uma doença. Aí quando eu não li o artigo inteiro ainda, né? Mas quando eu penso assim, só por pensar o termo em si, de neurodissidência, eu penso que a dissidência, que é uma coisa produzida do sistema, dissidência, que é uma prática que o sistema impõe sobre corpos que não se adequam às suas normas, é uma questão política. Então, uma pessoa neurodissidente é aquela pessoa que, por ter a sua neurocognição e o seu neurofuncionamento diferente do que a norma coloca como regra, ela vai ser dissidida, expulsa do paraíso.
porque esse mundo não é feito para ela. Esse mundo não é feito para pessoas que são neurodissidentes. Por esse mesmo motivo a gente fala que pessoas trans são pessoas de gênero dissidente. Pessoas não heterossexuais são pessoas de sexualidade dissidentes. Por quê? Porque o sistema se encarrega de nos colocar para fora dele. E é sério que a gente vai querer disputar, caber num lugar onde não nos querem? É quase como aquelas patifarias, né, que a gente vê das pessoas negras ou pessoas que têm outras estéticas de se apresentar para o mundo, chegam numa loja, supostamente é uma loja chique, cara, de grife, e aí você chega nessa loja, a pessoa te trata mal porque ela acha que você é pobre, porque ela acha que você não tem dinheiro para comprar, ela te humilha. Ela é racista, ela é transfóbica, ela é classista, ela é capacitista, ela é tudo com você. E te humilha. Aí você aprende que se a pessoa me humilhar, eu tenho que provar para essa pessoa que eu não mereço ser humilhada, que eu não mereço essa humilhação. E aí o que eu faço? Eu viro para ela e falo, olha, só de raiva eu vou levar tudo que você tem nessa loja. E aí você sai comprando tudo para provar para aquela pessoa que você tem dinheiro para comprar e que ela estava errada. Aí eu falo para você, você é trouxa, muito trouxa. A loja, a empresa foi transfóbica, racista, capacitista e uma série de coisas, classista, né? Uma série de coisas com você, te humilhou e você ainda deixou todo o seu dinheiro ali. Quando for assim, se não é naquela loja a única forma de você ter o que você precisa, gente, não deixa seu dinheiro com transfóbicos, não. Não deixa seu dinheiro com racistas, não. Não compra. Você nunca vai convencer o sistema de que você merece viver. Não é assim que a gente convence sistema nenhum. Vai gastar o seu dinheiro em outro lugar que respeite a sua trajetória, que respeite a sua identidade, que respeite quem você é. É isso que a gente tem que fazer. O sistema fala o tempo todo que não somos humanos, que não somos dignos de identidade, que não somos dignos de vida, que não somos dignos disso, daquilo. E você ainda quer entrar nessa classificação? O sistema fala o tempo todo que você não merece viver e você vai insistir para caber nesse sistema? Onde que está o sentido disso? Onde que está a lógica disso? Onde que está a lógica disso, gente? Não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum porque a gente não tem que conquistar esse aparato de ter que caber nessa norma. A gente tem que falar, tá bom, aqui eu não fico. Nem todo lugar, e essa frase meu irmão que falou há muitos anos, nem todo lugar que o colonialismo te expulsa você tem que caber. Não tem. Não sou humana, sou monstra, sou desobediente, sou dissidente, vou destransicionar o meu gênero. E aí eu falo para vocês, destransicionem, abandonem esse gênero que a sociedade te deu, abandone, saia daí, porque como é que se sustenta tanto tempo uma coisa que você não escolheu? Só sustenta, só vai. Uma coisa que te violenta, que só vai. Você até acreditou, você até conseguiu acreditar que você tá bem assim, que você tá confortável nesse lugar, que você tá de boa com essas estruturas. Como que você consegue? Porque o condicionamento é pesado, ele é intenso, ele é forte, ele é assim, irreverente. Não precisamos disso. Vamos desobedecer, vamos destransicionar, vamos abandonar essas normatividades e faça isso como você puder. A gente não vive uma vida destinada a nada, entendeu? A gente não tem que caber nessa emergência da vida, nessa nomeação emergente da vida. E uma frase que está no meu livro, que será lançado dia 9 de maio de 2026, eu quero te dizer assim: é porque nunca estivemos dentro do baile da humanidade que sabemos inventar outras danças. A gente nunca esteve nesse baile, vamos dançar outras danças, tá bom? Você já parou para pensar?
É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?